Doutor Cláudio. Sim, Agora sim, né? isso. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Então, voltando à pressão, 12,5 por 8,5. Na verdade, a SBC, que é a brasileira, ainda segue os padrões aí, 139,89. Acima Uhum, disso, hipertensão. entendi. E a pressão baixa, a hipotensão, ela é tão grave como a hipertensão? Não, na cardiologia a gente procura tratar os doentes hipertensos, né? A gente Uhum, considera doentes, né, cardiopatas, hipertensos, os pacientes que têm pressão alta, né? Pressão baixa não. Pressão pressão baixa. baixa vai ser sintomática, você vai ter sintomas, né? Vai te atrapalhar um pouco, mas não oferece risco à vida, né? Agora, precisa Uhum, ver o seguinte, tem pacientes, diversas causas aí, né, que esse paciente pode ter hipotensão, né? Precisa ver uhum, se ele não tem um distúrbio na tiroide, né? Precisa ver se ele não tem síndrome de Addison aí, que é uma doença metabólica. Precisa ver se esse paciente ele não tem nenhum outro problema aí que possa estar evoluindo com níveis pressóricos baixos no momento. Tem alguns tipos de arritmia, por exemplo, em que o paciente passa mal, tem mal súbito e a pressão arterial cai. Então, a entendi. pressão arterial caiu, ele ficou hipotenso. Então, a hipotensão, a pressão baixa, a gente, assim, dentro da cardiologia, a gente não busca tratamento de hipotensão, pacientes que têm hipotensão, a não ser que ele esteja muito sintomático, né? Paciente que não, a gente vai orientar esse paciente. Tá vendo? Tem uma perguntinha. Vamos, vamos responder a perguntinha para ver se a gente consegue estabilizar essa conexão. Vamos O lá. famoso sal debaixo da língua, quando está com pressão baixa. Não, absolutamente isso daí não é recomendado, né? Esse sal debaixo da língua não é recomendado, né? O que a gente orienta é que os pacientes tomem bastante líquido e procura uma cama, procura uma rede, procura deitar. Tomar bastante líquido, deitar, se estiver no sol, evitar aquele sol, especialmente das 10 às 4 horas da tarde, que é um sol bastante forte. Esse sol, ele produz, né, por conta desse calor, né, a temperatura, os vasos sanguíneos, eles se dilatam, e muitas pessoas têm dificuldade de manter os níveis de pressão, né, 13, 14, né? Então, a gente orienta isso. A doutora Priscila Caramite, tudo bem, doutora? Uma boa noite para você. Isso aí que é legal, é interação, né? Vamos interagir, perguntar, aqui a gente vai fazer um bate-papo, falar da medicina oriental chinesa, vamos falar da medicina tradicional, da cardio, e vamos procurar interagir, senão só a gente fica falando, né? A gente precisa saber o Sim, que as pessoas têm de dúvida para a gente poder responder, né? É isso aí, e doutora Priscila. O negócio é o seguinte, quando a pressão baixa, primeiramente, é saber se esse paciente tem pressão alta ou não. Muitas das vezes esse paciente ele é hipertenso, toma uma quantidade abusiva de medicações, né? Então, tem que procurar ver se ele não está tomando uma dose muito alta da medicação que o médico dele passou para ele. Isso é comum no consultório, viu, doutora Priscila? É comum isso. A gente vê muito pacientes que chegaram no pronto-socorro, nos PAs aí, estava com nível tensional alto, nível de estresse absurdo, aquelas coisas, né? Foi despejado de casa,
né, a mulher brigou com ele, ou o marido brigou com ela, ou existiu uma briga familiar, e aí foi parar no pronto-socorro no domingo, 10 horas da noite. Níveis pressóricos aumentados. Às vezes ele não é hipertenso. Chegou lá no PA, o médico assistente, o médico do pronto-socorro, administrou medicação. Fez uma única aferição da medição da pressão arterial, aferiu 15/10, é hipertenso. Vamos imediatamente entrar com remédio. É isso que acontece muitas vezes. Depois de uma semana, 10 dias, ele procura o consultório da cardio porque está passando mal. Na verdade, ele não era hipertenso. Ele não era hipertenso, não tinha diagnóstico. Chegou ao pronto-socorro, pronto atendimento, muitas vezes no estágio de dor, uma cólica, em qualquer situação desse tipo. E a pressão arterial estava lá em cima, 15, 16/10, por conta da dor. De novo, recebeu medicação, foi para casa com uma receita de losartana, é comum isso, captopril, amapril, sem um diagnóstico de doença hipertensiva. Então, saber se não está tomando remédio sem discriminação, né? Às vezes, tomando remédio, nem hipertenso não é. E outros estão tomando, mas o médico fez um ajuste de doses na última consulta que passou e a potência dos remédios estava muito alta para controlar a pressão dele. E aí, no fim, ele começou, no 10º dia, 14º dia, a pressão despencou e ele começou a passar mal. Então, precisa ver pressão baixa, né? A famosa pressão baixa. Suco de melancia. Sandra, boa noite, Sandra. Agora a live começou a ficar legal, interessante, as pessoas perguntando, isso que é bacana. Vamos lá, vamos que vamos. Não, eu não tenho essa... Eu sei que as frutas, elas desempenham um papel importante, né? A dieta nossa desempenha um papel importante que tem alguns alimentos, inclusive, que são redutores de pressão, certo? Eu não sou especialista nisso, não sou a pessoa mais indicada para falar desses alimentos. Porém, tem uma dieta que a gente conhece como dieta DASH, D-A-S-H. Escrevam aí, dieta DASH, D-A-S-H. Essa dieta é uma dieta bacana para quem é hipertenso e que vai reduzir os níveis pressóricos e vai reduzir peso também. É uma dieta de alto valor nutritivo, uma dieta que tem o seu valor nutritivo agregado, e esses alimentos que tem nessa dieta são redutores de pressão arterial. Eles viram que é uma dieta bem legal, bem interessante, que vai dar redução de peso, seja dentro lá dessa dieta DASH aí, tem alguns alimentos que são bastante bons aí, redutores de pressão. A Priscila tem mais uma perguntinha. Minha pressão chega a 7 e fico bem ruim. Teria algo na medicina chinesa que possa me ajudar? Então, Pri, na medicina chinesa, os alimentos vermelhos, frutas vermelhas, elas ajudam a controlar a pressão, né? Na acupuntura, existem pontos que a gente vai dar esse equilíbrio, né? Tanto na auricular como na sistêmica. A sistêmica é aquela de agulhinhas no corpo. Porque quando a gente fala em acupuntura, a gente está visando o equilíbrio energético de todo o nosso corpo. Então, existe sim, existe pontinhos que ajudam no equilíbrio da pressão, né, emocional. O Bruno tem mais uma pergunta, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu pulei mais alguém. Boa noite, doutor, tudo bem? Venho realmente... Peraí. Vinho realmente é bom para o coração? E a hipertensão tem cura ou é remédio para o resto da vida se a pessoa nunca teve isso e passou a ter? Então vamos lá. Vamos por etapas então. Em relação ao vinho,
existem substâncias, né, no vinho que foram consideradas benéficas para o coração, né? Porém, existe toda uma indústria por trás disso, né? Assim como a indústria do café, né? A indústria do café, mesma coisa. Existe um estudo que foi feito na região lá da França, da Itália, né, em grupos específicos de pessoas que tomavam um cálice de vinho. Aí eles viram, associaram que esses pacientes tinham menos doença aterosclerótica e morria menos, enfim, eles fizeram essa associação, houve lá um número de pacientes lá, né, que foram, né, tiveram lá seu benefício. Porém, é assim, ó, toda bebida alcoólica, né? Se você vai tomar um cálice, né, de qualquer bebida, né, ela não é prejudicial. Não é prejudicial ao aparelho cardiovascular, né? Mas depende, se você for ver do ponto de vista da psiquiatria, já é outro conceito, né? Toda pessoa que toma aquela pinguinha, aquela dosinha de, né, de uísque, de Cachaça. bebida, de cachaça no almoço, né, na psiquiatria é considerado etilista, né? Já é considerado alcoólico por isso. Então, depende do ponto de vista. Como você está falando para mim, em relação a cardio, né? Eu imagino que em relação a cardio, que você perguntou do coração. Então, muito cuidado ao uso das bebidas alcoólicas, né, em quantidade, né? Se você vai tomar hoje uma dose de uísque, uma dose de vinho, né, uma lata de cerveja, é o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Europeia, elas entendem que é o limite, né, que é o considerado assim, dentro de uma segurança para você não trazer problemas. A partir disso, né, já é considerado problema. Então, se você tomar, por exemplo, lá no final de semana, você não toma nada durante a semana, certo? Certo, Bruno? Mas chegou num sábado ou num domingo, você sentou, tomou uma garrafa de vinho. Prejudicial. Aquela quantidade que você tomou é altamente deletéria no seu aparelho cardiovascular. Problemas relacionados ao álcool no aparelho cardiovascular vai fazer com que os níveis pressóricos subam. Né, o álcool por si só, se você tomar uma dose, não vai fazer nada. Mas a partir da segunda dose, já é prejudicial. Então você vai começar a ter níveis pressóricos mais elevados. Vai ter arritmia. Né? Muitos pacientes portadores de arritmia, né, não sabem. Né? Toma até remédio para arritmia, toma bebida alcoólica a rodo. Toma muita bebida alcoólica. Né? Então, e aí em relação ao que você falou, bom, nós vamos falar sobre níveis pressóricos, que você perguntou, né? Se uma pessoa hipertensa... Está meio ruim o áudio. Se uma pessoa hipertensa, ela vai tomar sempre medicação, sempre vai ser hipertensa. Em relação à quantidade de... respondendo lá o que o Bruno perguntou, se uma pessoa hipertensa sempre vai ser hipertensa, sempre vai tomar remédio. Então, depende, né? Às vezes você tem estágio 1 de hipertensão, né? Redução de calorias na alimentação, a gente orienta que esse paciente, se ele está em sobrepeso, ele reduza peso, é a primeira recomendação. Depois, atividade física, muito importante. Né? A atividade física vai, né, fazer com que os níveis pressóricos eles caiam. Né? A qualidade da alimentação, né, também, né? Alimentos com pouco sódio, né? Então aí tem que fazer uma dieta legal, uma dieta balanceada aí, sempre que possível, né? Evitar os embutidos que tem muito sal, alimentos que tem muito sal, comer mais legumes, né? Frutas,
enfim, evitar os enlatados. Comida do hipertenso tem que ser a comida mais natural possível, né? E evitar aquele sal de mesa, especialmente, né? Quantos que tem aquele salzinho, né? Aquele salzinho fica em cima da mesa, vai colocar na salada, né? Eu já vi pessoa tomando cerveja, colocando sal na cerveja. O cara é hipertenso, faz E, tratamento, toma remédio e vai e tomar coloca aí o 2 sal. cervejas, uma lata de cerveja, limãozinho e sal. Então, aí depois, pressão lá para cima. Se a pessoa tem níveis pressóricos, estágio 1, vai até 16, né, de 14 a 16, e a mínima de 9 até 10, no primeiro estágio, né, na primeira etapa do tratamento, a gente estabelece isso. Não dá remédio, né, pedir que esse paciente volte em 4 meses, e a gente vai passar para ele uma série de... se não faz atividade física, para fazer atividade física, é isso que a gente vai fazer. Estágio 2, a gente já entra com remédio obrigatoriamente, aqueles pacientes que têm níveis pressóricos acima de 16. Então a gente já vai entrar com, né, com medicação para ele. Ou paciente que tem de 14 a 16, fez essas medidas gerais, essas recomendações, mas a pressão não surgiu efeito, não baixou, ou baixou, não foi o suficiente, aí a gente entra com uma dose de medicação para ele. Ou tem a terceira situação ainda, aquele paciente que é estágio 1, 14 a 16, né? A pressão dele não menos que isso, e que tem os fatores de risco familiares, né? Ou familiares ou dele mesmo. É um paciente que é Hereditariedade, hipertenso, né? No caso, a é hipertenso. hereditariedade. Oi? No caso, a hereditariedade, né? Aquele paciente que tem níveis pressóricos 14 e 16, né? Mas que tem outros fatores de risco. Paciente que fuma, paciente que tem níveis de colesterol muito elevados, né? Então, obeso, paciente diabético. Aí mesmo no estágio 1, as diretrizes já, né, elas já sustentam que a gente tem que entrar com alguma medicação para esse paciente, independente das medidas gerais que ele vai desenvolver e fazer durante esse processo aí. Entendi. Na acupuntura, a gente trata a causa, né, lógico, como eu falei, né, tem toda... Eu sempre, quando alguém vem aqui e fala que está com hipertensão, eu sempre peço para que vá ao médico para ter exames. Então, na acupuntura, é interessante quando já tem o diagnóstico, né, do médico, porque, por exemplo, se a pessoa tem hipertensão por conta da tireoide, eu vou dar uma ênfase na parte para regular a parte de tireoide, né, a parte renal. Então, tudo isso na acupuntura vai tomando para a gente tentar equilibrar. E a minha avaliação durante no tratamento cada pessoa que é hipertensa, eu não vou fazer o mesmo tratamento para a mesma, né? O mesmo tratamento para as outras pessoas. O tratamento é individual, eu faço todo um trabalho energético, eu faço uma anamnese, eu faço o pentagrama, que é uma avaliação energética para identificar os melhores pontos de acupuntura, né? Que vão fazer a parte energética fluir. Eu vou até mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, isso aqui é um pentagrama, né? Que na realidade, quando eu faço a avaliação, eu verifico como que está, né? Então, é bem individual. Então, esse pentagrama, quando a gente vê aqui, né? Aqui tá, acho que vai ficar ao contrário para vocês. O fogo, para a medicina chinesa, é o coração e intestino delgado.
e a gente já vê que ele é na cor vermelha. Então, por isso que a gente fala bastante em comer frutas vermelhas, alimentos vermelhos. Então, a uva, ela entra também. Alguém falou de suco de uva, também é muito bom para a parte energética, para regular o coração e o intestino delgado. Vamos lá, deixa eu ver aonde a gente parou. E as causas da hipertensão, doutor Cláudio, você falou, né, de obesidade, né, da hereditariedade, né? A falta de sono também, né, ou insônia. Veja bem, existe uma condição hereditária aí, né, que indivíduos que sejam de pais hipertensos, eles têm uma alta probabilidade, chance na vida de desenvolver hipertensão em algum momento. Então, geneticamente, né, ele já é codificado, né, um paciente que tenha, né, seus pais, o pai e a mãe, hipertensos jovens, né, a mãe com 40 anos, hipertensa, pai, 45, 40, jovens, desenvolveram hipertensão, então a probabilidade, a chance desses filhos serem hipertensos é muito grande. E aparece quando? Aparece a partir de 30 anos. 30 anos. Embora já desde, né, adolescente aí, é bom e sensato que o pediatra, né, uma vez ao ano, esteja ferindo a pressão das crianças, né, no consultório, aquela avaliação. Sim, olha lá, o Bruno Marques, O Bruno está perguntando. Se criança pode ter sim, Bruno, positivo, criança pode ser hipertensa sim, com certeza. É frequente? Não, não é frequente. Mas se essa criança tiver doenças renais, positivo. Se tiver malformação congênita do aparelho cardiovascular, positivo. Vai ser hipertensa. Tem uma doença por um estreitamento da aorta, que é uma doença congênita chamada coartação de aorta. A aorta é um tubo grande que sai, o tubo principal, chefe, né, que sai do coração. Se tiver um estreitamento ali, né, isso é congênito, a criança nasce, ela não adquire, ela nasce com esse problema, com essa doença, chamada coartação de aorta. Essa criança vai ser hipertensa já desde cedo. Então, por isso que é importante os colegas pediatras, né, sempre uma vez no ano, pelo menos, aferir a pressão dessas crianças. E em relação, você perguntou outra coisa, né, causas de hipertensão. Então, existe a questão hereditária e existe os condicionantes, né? Que quais são? Cigarro, bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo, né? Esses são os principais. E sobre a insônia? Então, tem um estudo publicado aí, alguns estudos publicados, daqueles pacientes que trabalham à noite, né? Na verdade, não é insônia, na verdade, é uma troca de... Não, uma de troca fuso horário. Fuso horário, uma troca de favores. Troca de horário, aquele cara que trabalha à noite, né? Comum isso em policiais, em, né, pessoas que trabalham na saúde, né? Funcionários da saúde, aí, profissionais da saúde, que trocam, né? Eles trabalham no período da noite, mesmo fábrica, né? Existem vários agravantes à saúde. Tem publicações falando sobre pessoas que desenvolveram hipertensão, né, trabalhando. Na verdade, a hipertensão é um conjunto de coisas, não é uma coisa isolada, né? São várias coisas juntas. Mas
fizeram um estudo, alguns têm algumas publicações, falando sobre prejuízos ao aparelho cardiovascular em pessoas que trocam, né, que faz esse trabalho aí trocado, né? O sono o sono de dia não é um... Essa troca de horário, né? A gente estava conversando ontem sobre o ciclo circadiano, né? Isso. Sobre o ciclo circadiano, né? Que muitas coisas ocorrem, inclusive, né? São várias coisas, inclusive os infartos, eles ocorrem mais, né, nesse período, nessa janela das 2, das 3 da manhã até às 6. Então, o ciclo circadiano, liberação de cortisol e tudo isso, aquele ciclo, né, que ocorre a liberação de cortisol, né, depois das 4 da manhã, 4h30, eles exercem né, uma função, uma fisiologia, né, muito importante no nosso sistema, no nosso organismo, né. Existe também aquelas fases de reparação do sono, né? A fase REM lá, né? O REM 1, REM 2, né? Que o sono de melhor qualidade, aquele sono, a pessoa tem que entrar no sono, na fase REM 2, né? E esse ocorre 2, 3 horas depois que a pessoa adormece, né? Que é a fase do sono profundo, que é a fase reparadora, né? Do sono. A Sandra está fazendo uma pergunta aqui. A prevalência de hipertensão é maior em homens ou em mulheres? Sandra, o que a gente tem visto em consultório, ela se equipara, viu? É igual em homens e mulheres, adultos. O que a gente vê aqui são pessoas adultas, tem até gráficos falando da prevalência de hipertensão, né? Mas se você falar de infarto, aí a prevalência é maior em homens, até os 50 anos. Depois dessa idade, começa a ficar igual o infarto, tanto em homem quanto em mulher. E agora, o AVC, nas mulheres, né, a prevalência é maior do que nos homens, o AVC, né? Então, as mulheres adoecem mais, né, tem mais as complicações cardiovasculares aí, aos 50, 55 anos aí, de AVC. E os homens, infarto. E depois dos 50 anos, 55 para cima, estão meio que juntos, meio que 1 para 1. Andam igual aí a proporção. Tá bom, Sandra? Eu não sei se eu respondi aí, acho que não sei se eu respondi o que você estava falando da hipertensão, eu respondi mais coisas aí. A gente estava falando do ciclo circadiano, né? Na acupuntura auricular, existe um pontinho. Eu vou mostrar para vocês. Este pontinho aqui, ó. Ele ajuda a regular, né? Às vezes a pessoa acorda de madrugada, tem dificuldade no sono, né? Em dormir. Esse pontinho na auricular, ele ajuda a regular, né? Então a pessoa volta a ter um sono com mais qualidade. E eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho do ponto que ajuda a baixar a pressão. Lógico, né, gente? Isso é realizado na acupuntura muitas vezes, quando eu percebo que eu não consigo fazer acupuntura quando a pessoa está com uma pressão muito alta, né? Então eu prefiro fazer, a gente chama de sangria. A gente utiliza uma lancetinha, eu vou mostrar com essa agulha, tá? Mas geralmente é uma lanceta que ela é tão pequenininha que não vai dar para aparecer. Eu faço isso aqui na orelha, no ápice da orelha. E eu furo, ó. Tá aqui a orelha. Eu faço isso aqui, a gente chama ápice da orelha, esse biquinho que forma na orelha. Eu furo e deixo sangrar para ir melhorando a pressão. Então, diminui um pouco, lógico que não cai muito, né? A pressão é aos pouquinhos. E é assim que eu consigo
trabalhar na acupuntura quando a pessoa está com uma pressão muito alta. Então, gente, na auricular tem alguns pontinhos que ajudam, né? Então, tem pontinho renal, que é esse aqui embaixo. Tem o Shenmen, que ajuda também olha, tem um pontinho de tiroide, que é esse aqui, né? Pontos na sistêmica, que é no corpo, né? É difícil de eu mostrar aqui, mas um deles é no pulso, que ajuda também a estabilizar, né? Não só a parte de pressão, mas a parte emocional também. Então, é um acréscimo, é uma soma de pontos que vai equilibrar tanto a parte emocional como o endócrino, né? Às vezes o pessoal fala assim, a acupuntura emagrece? Emagrece sim. Existem pontos específicos, mas nem que se você vier aqui no consultório para fazer acupuntura para outra coisa, com certeza você vai emagrecer sem precisar de pontos específicos, porque ela vai regular a parte endócrina, a vontade de comer, né? Lógico, se a pessoa vier aqui por conta da obesidade, a gente consegue também pontos específicos para trabalhar isso. Mais alguma perguntinha? Então, Bruno, essa pergunta é meio difícil, porque isso vai depender muito de cada paciente. A acupuntura, ela é diferente para cada pessoa, né? Se você vier aqui com muitos desequilíbrios, eu preciso de mais sessões. E isso eu sempre falo. Quem vai responder são vocês. A cada sessão, vocês vão me responder, porque se vocês estão melhor ou não, a partir do momento que vocês estiverem a semana inteira bem, aí a gente já pode pensar em manutenção, que daí seria a acupuntura quinzenal. E depois a gente faz a mensal. Assim que funciona o tratamento com a acupuntura. É uma vez por semana, primeiro, né? Na acupuntura também tem uma visualização da língua, que quando a pessoa tem algum problema no coração, isso quando já tem algum problema, a língua ela fica a ponta retraída. Então a pontinha da língua ela fica para baixo. Então é bem interessante também. Então qualquer alteração na língua, na ponta da língua, principalmente está relacionado ao coração. Essa parte eu acho super interessante falar, porque a gente não tem o hábito de visualizar a nossa língua, né? Então, já é também uma ajuda aí. Mais alguma palavrinha, doutor Cláudio? Acho que em relação aos sintomas da hipertensão, muitas vezes não tem sintomas e a pressão está alta. Então, os pacientes hipertensos, na sua grande maioria, não têm sintomas. 80%, 85% aproximadamente dos pacientes que são hipertensos não têm nenhum sintoma, né? Eventualmente, algum paciente que tem níveis pressóricos normais e, de repente, tem um pico de pressão muito importante, né? Vamos dizer que ele tem uma pressão de 10, 11, vai para 17, 18, esse paciente vai ter sintoma, né? Pode apresentar. Então, é uma doença silenciosa e mata muito. Não, eu acho que dentro dos tratamentos tradicionais hoje, né, que a gente faz, a gente está sempre trazendo, né, os outros profissionais juntos, né, a gente sempre procura fazer, né, as doenças hoje, né, a hipertensão especialmente, que é o nosso tema aqui,
é uma doença, né, que envolve, uma doença difícil de tratar, né, você precisa é multidisciplinar, você precisa de mais profissionais, né, para fazer o acompanhamento, precisa do endócrino, você precisa do nutricionista, você precisa do preparador físico, muitas vezes, do psicólogo, do psiquiatra, para, né, estabelecer, né, um equilíbrio. Às vezes o paciente tem muito conflito, nível de estresse emocional muito alto, às vezes precisa tomar alguma medicação. E a acupuntura, as terapias integrativas, assim, elas somam, né? Elas somam nesse contexto, agrega para que você tenha, né, benefícios e benefícios assim muito bons. Objetivo maior, o que seria aí? Seria redução de remédios. Hoje a gente vê um número grande de pessoas tomando muita medicação, né? E a medicina integrativa é uma medicina que funciona. Tem, né, diversos estudos, tem muitos estudos, né? Milhões de anos, né, do outro lado do mundo, funciona essa medicina, né? E aqui existe essa resistência. Então, a gente vê uma dificuldade, né, para poder conversar com o paciente em relação a isso, a medicina chinesa, né? Mas tudo que a gente tem visto são tratamentos satisfatórios, tratamentos ótimos, né? Então, eu oriento sempre, né? Eu trabalho aqui numa linha, né, eu tenho uma linha de trabalho aqui, onde eu preciso fazer, né? Pegar todas as outras coisas, para quê? Para que esse paciente tenha um tratamento satisfatório e para que ele tome cada vez menos medicações. Acupuntura, reflexologia podal, né, o reiki, mais agora, recentemente, né, tem se falado muito em reiki, em energias e tal. Né, você não tem um contato, né, você não tem um contato com esse paciente, mas são coisas que estabelecem níveis de energia muito bons. Então, assim, a gente tem que insistir nisso. E tem que oferecer isso antes de você, né, oferecer apenas medicações, apenas medicamentos. Uhum. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui. A acupuntura sem agulhas funciona. Existe o stipper que a gente coloca, que ele é feito de cristal, né? Na realidade, eles falam quartzo. Então, a gente coloca em pontinhos de acupuntura e o paciente vai embora com o stipper. Existe acupuntura auricular, sem agulha também. Existe a ventosa, existe o aparelhinho de raio-A, que também ajuda, mas eu ainda sou mais a favor da acupuntura com agulha. Eu acredito na resposta mais rápida com agulha de acupuntura. E tem mais uma perguntinha para você, doutor. Às vezes esse pico de pressão pode ocorrer de madrugada enquanto a pessoa dorme? A Sandra Regina. Sandra, com certeza. Tá perguntando. Tá? A gente tem hoje um aparelho chamado MAPA, que a gente instala esse aparelho no paciente 24 horas, vai monitorar a pressão desse paciente a cada 30 minutos. Cada 20 é programado esse aparelho, né? À noite ele faz a cada 30, e aí você tem, né, a somatória, a média das pressões, e você vai ver se o comportamento da pressão ele foi normal ou não. Normalmente à noite, quando nós dormimos, né, o nosso relógio biológico, a nossa fisiologia, é comum, é normal, né, é fisiológico que essa pressão arterial diminua. A pressão arterial nos períodos da vigília é maior do que no período da madrugada, quando a gente dorme. E a madrugada,
tem pacientes, né, quando dormem, eles fazem essa inversão. Ao invés de a paciente